Definição de andaimes. Um andaime é um estrado provisório de tábuas ou metal, fixo ou móvel, que é sustentado por uma armação também de madeira ou metal, onde os funcionários da obra vão trabalhar. A definição de um andaime fachadeiro. O andaime fachadeiro é um conjunto destes andaimes que são montados numa forma de torres, uma ao lado da outra, se juntando, envelopando uma ou mais fachadas de uma obra, que permitem a circulação tanto horizontal quanto vertical dos trabalhadores e dos materiais durante toda a extensão dessa fachada. Andaime fachadeiro multidirecional é um outro tipo de andaime que se usa comercialmente. Ele tem peças que vão em diversas direções, como vocês podem ver na imagem ali, que tornam o uso dele mais versátil. Tu pode utilizar ele com a mesma função do andaime fachadeiro, mas com alturas variáveis. Tu não precisa manter a altura sempre modular. Tu consegue, por exemplo, adaptar o teu piso do andaime sempre no mesmo nível do teu piso da laje. Tu pode utilizar ele como um andaime de sustentação, de cimbramento, né? O escoramento de uma estrutura, que às vezes uma escora normal não serve. Tu pode utilizar ele em fachadas curvas, em situações mais diversas, tu ganha uma versatilidade maior. Quais são as vantagens de se utilizar um andaime fachadeiro? Ele serve para proteção passiva contra a queda, né, que é o único tipo de proteção aceita pelo Ministério do Trabalho. Ele serve como um acesso à fachada da obra, sem precisar colocar um balancinho. Tu vai ter o teu funcionário trabalhando ali para fazer alvenaria, fazer reboco, fazer pastilha. Ele consegue trabalhar pelo lado de fora do prédio sem ficar pendurado pelo balancinho ou por uma cadeirinha, uma coisa assim. Facilita a circulação na obra, quando tu tem, por exemplo, uma laje muito escorada, tu consegue circular pelo lado de fora, pelo fachadeiro. Quando tu tem uma chuva fraca, tu consegue trabalhar pelo lado de fora. Claro que se tiver uma chuva torrencial, o funcionário não vai conseguir executar nenhum serviço ali, né? Mas uma chuva fraca ele pode trabalhar, porque ele está protegido ali dentro. Ele tem um sistema de montagem que não é dos mais complicados. Ele te traz privacidade à obra. Nessa foto ele não, mas normalmente tu coloca uma tela que tira a visão de quem está da rua do que está acontecendo dentro da obra. E estética, a obra envelopada fica mais bonita. O andaime fachadeiro multidirecional ele também serve como proteção passiva contra a queda. Ele também dá o acesso à fachada sem a necessidade de balancinho. Ele facilita ainda mais a circulação na obra, porque, como eu falei anteriormente, tu consegue deixar sempre no mesmo nível da tua laje. Tu consegue fazer a torre de escada um acesso mais fácil do que a escada ao sapão. Tu também pode trabalhar se tiver com uma chuva fraca na rua usando ele. A montagem dele é ainda mais fácil do que a do andaime fachadeiro convencional, justamente porque tu consegue utilizar peças de diferentes tamanhos. E ele também traz a privacidade à obra, ele também traz a estética, ele praticamente cumpre a mesma função. Ele é uma versão mais completa, digamos. Ele tem a montagem mais rápida do que a do andaime fachadeiro comum. E, ele é mais versátil, como eu já tinha falado anteriormente. As limitações, tanto do fachadeiro quanto do multidirecional. As duas soluções não são indicadas para obras de difícil acesso, porque é muito material que tu vai ter que descarregar, é muito material que tu vai ter que montar, tu tem que fazer toda a gestão dele. E tu não consegue usar ele em obras que tu tenha pouco recuo, porque um andaime fachadeiro tem entre 70 a 1,20 m de largura no piso, ou seja, tu avança a tua torre 1 metro, mais ou menos, na média, em todas as direções, em todas as fachadas, né? E isso vai ocupar um espaço considerável no teu canteiro. Se tu tiver uma obra
apertada, que não tenha muito recuo, tu não vai conseguir utilizar ele ou vai conseguir ficar bem limitada no espaço. As desvantagens do fachadeiro, tanto do fachadeiro quanto do multidirecional. Normalmente, esse é um sistema bem caro. Tu pode locar ele, ele tem um aluguel bem caro, que é muito volume de material, a concorrência não é. Hoje em dia já está melhor, mas ainda não é uma coisa que tenha bastante no mercado. E se tu for comprar é mais caro ainda, obviamente, né? Porque tu vai ter que comprar todo esse material que não é um pequeno volume e tu vai ter que ter uma mão de obra bem específica para fazer a montagem, tu vai ter que ter treinamento desse pessoal, tu vai ter que ter manutenção do teu equipamento, acaba se tornando muito caro. Entre os dois, o multidirecional é mais caro, mais ou menos 50% mais caro pelos orçamentos que a gente fez. Além disso, como eu falei, esses dois sistemas têm muitas peças, tu vai ter muita entrada de material na obra e tu tem que cuidar para não acontecer o que acontece muitas vezes nas obras de soterrar material, de quebrar material, de perder material na obra, que se for um material teu, tu vai estar perdendo o que tu comprou e se for locado, tu vai pagar uma indenização de um valor considerável. Como é o planejamento para colocar um andaime fachadeiro na tua obra? Primeiro, tu vai fazer uma vistoria do local com um responsável técnico de uma empresa especializada. Ele vai lá, vai olhar aonde vai ser a tua obra, vai olhar o teu projeto, vai ver onde é que ele vai colocar o andaime, a base dele, se ele vai colocar ele suspenso, se vai colocar direto no chão, se tem que fazer uma sapata, se vai colocar sobre tábua. Vai fazer uma vistoria visual mesmo, né? Um reconhecimento inicial do local. Depois faz um pré-projeto, se lança ali uma primeira visão de como vai ser esse andaime, passa para a obra valida, ou aconteceu comigo, casualmente eu estou colocando um andaime fachadeiro numa obra nessas últimas semanas, e lá a gente fez o pré-projeto, e eu acabei pedindo uma alteração para algumas torres que nasciam direto no solo serem alçadas ao segundo pavimento e suspensas em vigas para eu ter uma circulação ali abaixo de materiais. Então, sempre fazem um pré-projeto, validam com a obra e depois partem para um projeto mais elaborado, né, executivo, acompanhado por uma RT de quem é o responsável pelo projeto. A montagem do andaime ela tem que ser feita sempre com a supervisão de um técnico de segurança, porque o pessoal que vai estar montando ele vai estar trabalhando à altura, né? Além de ser um sistema de segurança completo que precisa ser bem feito. O pessoal que vai estar trabalhando ele tem que estar com todos os EPIs, incluindo o cinto, porque eles trabalham à altura. A montagem tem que ser feita na maneira sequencial do projeto. Eu não posso resolver. Ah, não, eu estou no segundo pavimento, mas eu quero subir só um lado aqui, um monte, e eu não vou prender ele direito. Não, tu precisa fazer a ordem correta da montagem, conforme definido pelo projetista. E uma coisa que se deve cuidar muito na montagem é se as ancoragens estão sendo bem feitas, se elas estão com o espaçamento certo e se o andaime está com a distância certa da obra. Existe um limite de distância entre o andaime e a obra. Existem limites de distâncias que as telas podem cobrir e se sobrepor. Tudo tem que ser respeitado. As duas normas que regem o andaime fachadeiro são a NR18, que é sobre condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção, e a NR35, trabalhos em altura. São duas normas que a gente conhece bem, né? Elas regem muita coisa no canteiro e também influenciam no andaime fachadeiro. A segurança durante o uso. São três itens que... Não, são mais itens, desculpa. Vamos lá, por partes. Primeiro, análise de risco. Dar ciência das análises de risco e disponibilizar informação em local junto à fronte de trabalho. Então,
quando tu tiver um andaime fachadeiro na tua obra, tu tem que fazer a tua análise de risco e deixar em local visível todos os riscos que os funcionários correm. Plano de emergência, tem que criar um plano de emergência, afinal de contas, os funcionários têm que saber como agir. Conferir todo o material junto com o mestre quando ele é fornecido, para ver se eles se encaixam no projeto, se não vai faltar e deixar o teu fachadeiro pela metade. Fazer uma inspeção pré-uso. Tu tem que, antes de começar a utilizar o fachadeiro, botar o teu funcionário a trabalhar lá em cima, ter certeza de que ele está todo ancorado e que todos os EPIs para o pessoal que vai trabalhar ali estão disponíveis, todos são válidos. E tu tem que arquivar todos os documentos relacionados a isso para caso tenha uma vistoria do Ministério. Os modelos de contratação. Tu pode comprar todo ele, tu pode contratar uma empresa que faça uma gestão completa. Um exemplo de empresa aqui em Porto Alegre é a JOG. Tu contrata eles, eles fazem toda a tua gestão. Eles vão fazer a alocação do teu material, o projeto, vão montar, vão fazer o cronograma, vão te fazer um cronograma de custos. Se tiver que dar manutenção, eles dão, eles fazem tudo. Tu larga tudo na mão deles. Outras empresas fazem só a alocação do material. A construtora pode ir lá, alugar o material deles e aí realizar tudo por conta própria com funcionário treinado. E um outro esquema que uma empresa grande aqui de Porto Alegre realiza é a Orgel. Tu contrata deles o projeto, a locação e uma consultoria. E tu contrata outra empresa para fazer a montagem. Inclusive, eles têm empresa que eles indicam que trabalham frequentemente juntos. Aqui a gente tem um exemplo de orçamento de uma locação de material. Tu vai ter o material em metros quadrados, normalmente, né? Um valor. Esse valor foi o que eu consegui na minha obra, que está um valor bem abaixo do mercado, na verdade. A média hoje em Porto Alegre está em 5,50 a R$ 6 no mínimo do metro quadrado. E como eu falei antes, nessa obra eu acabei colocando uma parte do meu fachadeiro em balanço. Então eu tive que colocar também vigas do tipo VM para colocar ele. Essa contratação foi feita com duas empresas, uma para montagem e uma para locação. Então, aqui tem valores de montagem e desmontagem que estão sendo praticados hoje em dia. E todas as etapas ali, né? Eles fazem a montagem, eles colocam fachadeira com braçadeira de nylon, eles chumbam o andaime, eles recebem o material, liberam o andaime quando ele tá pronto ou não. E depois a desmontagem com transporte também. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto de andaime suspenso. Aqueles risquinhos em azuis são as VMs, são as vigas que vão dar sustentação para esse andaime, né? Uma vista do andaime. Aqueles riscos vermelhos são as plataformas. Cada uma seria um nível. Algumas peças utilizadas. Piso, diagonal, guarda-corpo. Esse andaime ele requer que tu use um rodapé de madeira. E aqui a gente tem um videozinho de um pessoal fazendo uma desmontagem de um fachadeiro. Para mostrar que ele é bem modular mesmo, é tudo encaixado, é fácil de desmontar, é fácil de montar. E esse é um vídeo mostrando uma torre multidirecional sendo utilizada sozinha, né? Não num esquema de fachadeiro, mas é só para ilustrar bem como ela tem outras funções, é diferente do fachadeiro comum. É isso, muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado a entender mais sobre o assunto.